Aqui no Infusões a gente fala sobre fazer uma pausa para refletir. E pausa combina com café. Por isso, o Infusões tem parceria com a Dili Cafés Especiais, que entrega café fresquinho todo mês na sua casa. Então, quer evitar o drama de descobrir que acabou o café bem na hora da sua pausa? Vai lá em diliclub.com.br, escolhe o seu plano e aproveita. Agora sim, bora preparar o café e começar mais um episódio do Infusões. Bem-vinda, bem-vindo ao Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional, para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. E se o que você vai ouvir aqui fizer sentido para você, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Nossa jornada é sempre mais leve quando temos companhia. Então, pega a sua xícara, eu estou te esperando aqui com o meu café. Fala pessoal, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o carinho que eu recebo de vocês que ouvem o Infusões. Quero agradecer pela companhia, agradecer pelas mensagens, quero agradecer pelos feedbacks positivos que eu recebo sempre que eu encontro alguém que me diz que ouve o Infusões e gosta. Eu fico muito feliz de saber que as reflexões que eu trago aqui fazem sentido, que ajudam, né, de alguma forma. Então, deixo aqui mais uma vez meu muito obrigado. E aproveito para lembrar, se você ouve o Infusões sempre, lembra de clicar em seguir aí no seu tocador preferido, de ativar as notificações para saber quando o episódio novo for ao ar e compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar das reflexões que eu trago aqui. Uma infusão é sempre melhor quando a gente curte em boa companhia. Então, quanto mais gente, melhor. Além do Spotify, Infusões também está disponível no YouTube, no Apple Music e no Amazon Music. Aliás, você que me acompanha aqui e gosta de tomar café de verdade, eu tenho um cupom de desconto para a assinatura do Dili Club, exclusivo para os ouvintes do Infusões. Então, se você quiser receber café especial fresquinho aí no conforto da sua casa, todo mês e com desconto, me manda um direct lá no Instagram dizendo que ouviu esse episódio e eu te mando o cupom. Bora lá? Hoje eu quero começar essa infusão de um jeito diferente, sem dica, sem exercício, sem técnica. Eu quero começar te fazendo companhia numa pergunta. Essa é uma pergunta que aparece quase todos os dias para mim aqui no meu trabalho e que talvez apareça também na sua vida. A pergunta é: quando você pensa naquela decisão difícil que você está adiando, você diria que você ainda não entrou em ação porque está faltando alguma coisa para conseguir fazer essa travessia? Ou porque você está esperando aquele sentimento de agora eu estou pronto, pronta? Quando a gente está diante de uma decisão difícil, é muito comum a gente dizer coisas do tipo eu preciso pensar mais, ou preciso me organizar melhor,
preciso esperar o momento certo, preciso ter mais segurança, preciso entender melhor o que eu quero. Mas eu preciso te confessar uma coisa. Depois de 15 anos acompanhando pessoas em momentos decisivos da vida, eu comecei a desconfiar dessas frases. Não porque elas não sejam verdadeiras, mas porque essas frases quase nunca contam a história inteira. Como assim, Levi? É que o que eu observo é a maioria das pessoas que vêm até mim não vem procurar a minha ajuda porque elas estão perdidas. As pessoas não chegam para aquela primeira conversa comigo falando: Levi, eu preciso da sua ajuda. Tem 10 caminhos na minha frente e eu não sei qual escolher. Quase sempre as pessoas que vêm até mim chegam cansadas, chegam incomodadas, chegam desalinhadas. Elas chegam com aquela sensação muito conhecida de que alguma coisa precisa mudar. E no fundo, essas pessoas já sabem disso. O que eu quero dizer com isso? Que, na maioria das vezes, o problema não é a falta de uma resposta. O que falta para essas pessoas não é saber o que fazer. O que falta quase sempre é um ingrediente chamado sustentação emocional, que é a base para a pessoa conseguir lidar com as consequências dessa resposta que ela encontrou ou que ela vai encontrar. Traduzindo, o que falta para quem está vivendo um momento decisivo, e aqui eu falo da maioria dos casos que eu acompanhei, é a pessoa estar pronta para segurar o rojão a hora que ele for aceso. É a pessoa estar pronta para viver todas as consequências de tomar a decisão, de entrar em ação, de começar outra fase. E aqui tem um ponto importante, tem uma diferença enorme entre perceber, ou seja, entre você já saber o que você quer ou o que você precisa fazer, e entre você conseguir fazer a travessia, conseguir atravessar essa decisão. Pensa comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém falar: eu preciso pensar mais, eu preciso analisar melhor, eu preciso ter certeza, eu preciso esperar o momento certo? Aparentemente, parece que não tem nenhum problema nessas frases. Elas parecem só uma forma de prudência. Parecem frases vindas de alguém que demonstra o quê? Maturidade. Essas frases soam para a gente como responsabilidade, né? E sim, às vezes até é, mas nem sempre. E por que eu digo que nem sempre é? Porque eu aprendi uma coisa nesse meu trabalho que é: chega uma hora que a sua busca por clareza vira um esconderijo. Chega uma hora que esse continuar pensando deixa de ser reflexão e vira adiamento, vira muleta, vira desculpa para você ir empurrando essa decisão lá para frente, empurrando para o famoso um dia. E esse é um lugar perigoso, custa caro. Sabe por quê? Porque esse lugar de eu tô pensando tem cara, tem aparência de movimento, tem cheiro de movimento, tem até gosto de movimento. Só que na verdade isso tem outro nome: permanência. Quase sempre a pessoa já tem certeza de que não quer ficar mais ali no ponto A, né? Já fala, já verbaliza que está insustentável, que está na hora de ir para o ponto B, e já faz tempo que ela entendeu isso. Aí o que essa pessoa faz? Ela vai ler mais, pesquisar mais, perguntar mais, vai assistir mais vídeos, vai fazer mais cursos, vai conversar com mais pessoas. Só que a vida dela continua como? Exatamente onde estava. Foi isso que eu chamei de
permanência. Permanência, porque não tem movimento. Quero compartilhar com você um insight muito poderoso que eu e o meu cliente chegamos ontem. Olha só, quando a mudança que está ali na nossa frente não exige renúncia, a gente quase nunca trava. Quando a mudança parece confortável, a gente raramente passa meses refletindo sobre ela. O problema aparece quando entrar em ação tem um preço, quando existe risco, quando existe alguma perda, quando existe consequência para aquela nossa decisão. É aí que a maioria se perde e começa a chamar esse medo de falta de clareza. E sabe por que a gente faz isso? Porque dói bem menos acreditar que você não agiu porque você precisa de mais tempo. Isso dói bem menos do que admitir que você já enxergou o que precisa ser feito, mas está assustado, assustada com o que vem depois. Mas tudo bem estar assustado. É normal estar assustado. É natural. É até saudável estar assustado. Medo é bom. Medo é uma emoção que existe para te proteger. O problema é quando esse medo te paralisa. Talvez você esteja me ouvindo e lembrando daquela pessoa que você conhece que está vivendo uma situação desse tipo, né? Que está diante de uma decisão importante, difícil. Ou talvez essa pessoa seja você. Aquela pessoa que sente que aquele trabalho já não faz mais sentido, mas continua. Que sente que precisa reorganizar a vida, mas continua. Que sabe que precisa colocar limites, mas continua cedendo. Que já percebeu que alguma coisa precisa mudar, mas continua adiando. E isso não é por falta de inteligência, não é por falta de consciência. Isso acontece porque toda mudança importante cobra alguma coisa, cobra um preço. E é muito raro alguém ensinar a gente a lidar com isso durante a nossa vida. Nós não fomos educados para atravessar decisões difíceis. A gente foi educado à base de frases, né? Ou muito duras ou motivacionais. 8 ou 80. Ou é a vida é dura mesmo. Ou é se deu errado é porque era para dar. Ou é nada é por acaso nessa vida. Ou é tenta outra vez. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Fácil, né? A melhorzinha eu acho que é, se der medo, vai com medo mesmo. Mas percebe que tudo que a gente sempre ouviu nunca fala de como fazer essa travessia. O foco está sempre no antes ou no depois. Tá, legal, lindo, mas quem me ajuda a atravessar? O que eu preciso saber para fazer essa travessia da decisão importante que eu tomei? E agora, José? Cada um com seus problemas? E se não der certo? Aliás, e se der certo? Se você é solteiro, sem filhos, é uma coisa. Se é casado, casada, o jogo muda. Se tem filhos, muda tudo. A realidade é que a maioria de nós não tem espaço para tentativa e erro, principalmente quando a mudança pode ou vai trazer algum impacto no orçamento da família. Outra coisa que eu só descobri quando eu mudei de carreira. As pessoas gostam muito de falar de liberdade, né? Adoram falar sobre coragem, sobre recomeços. Mas eu nunca ouvi ninguém falar sobre o luto das mudanças. Pois é, toda mudança traz um luto. Você já parou para pensar nisso?
Toda vez que você dá um passo para frente, coisas, lugares, pessoas ficam para trás. Coisas que você conquistou, lugares aos quais você se habituou, pessoas que foram importantes na sua jornada. Um passo à frente e mais um tchau. Adeus. Toda mudança fecha portas, toda mudança exige que você abra mão de alguma coisa. Para escolher A, eu preciso abrir mão de B. E se tem uma coisa que nós, seres humanos, temos muita dificuldade, é de abrir mão de coisas, de qualquer tipo de coisa. Toda mudança mexe com a nossa identidade, mexe com aquela necessidade básica do ser humano que eu sempre falo aqui, que é o pertencimento. O bendito do pertencimento. Quando eu me movo, eu posso deixar de pertencer a um monte de grupos, lugares, contextos que são importantes para mim. E mudança também mexe com outra necessidade nossa, que é a segurança. Olha lá, como é só a gente sair da superfície, como é só sair daquele papo motivacional ou do papo pessimista, que a gente começa a entender por que diabos é tão difícil decidir e entrar em ação. E mais do que isso, por que é tão difícil fazer a travessia e depois sustentar essa decisão, segurar o rojão. Sabe onde é fácil para todo mundo? No Instagram. Na vida que todo mundo posta lá. Mas sabe qual é a vida dos meus clientes? A vida que não tá no Instagram. É difícil mudar, sim. Se fosse fácil, ninguém sofria com isso. Se fosse fácil decidir, atravessar e sustentar, eu nem estaria aqui hoje falando com você. Se fosse fácil, ninguém precisaria do meu trabalho. Todas essas situações que eu citei aqui, eu vejo com muita frequência. A pessoa me procura buscando clareza, mas muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, o que a pessoa precisa não é de mais clareza. Ela precisa de apoio para atravessar o que ela já percebeu ou já decidiu. Perceber o que ela quer e decidir o que ela quer é uma parte pequena do processo todo. Percebe? Levi, eu já sei que eu não quero mais. É importante você saber, mas é pouco. Levi, eu já decidi que eu não quero mais ficar aqui. É tão importante quanto, mas ainda é pouco. Fazer a travessia dessa decisão e sustentar o que vem depois é a parte difícil. É ali que o bicho-papão da mudança aparece. Você é totalmente capaz de perceber quando alguma coisa na sua vida não faz mais sentido. Mas pode levar meses ou anos para você construir força suficiente para agir, para você entrar em ação. Tem uma armadilha nesse contexto de adiar uma decisão importante, que é quando você adia uma decisão por muito tempo, a impressão que dá é que nada está acontecendo. Afinal, a vida continua. Você continua trabalhando, continua caindo o salário lá na sua conta, você continua cumprindo as suas responsabilidades, tudo funcionando. Só que tem uma diferença grande entre você funcionar e você estar vivo. E o problema é que quando você fica muito tempo num lugar que já perdeu o sentido, esse contexto vai criando em você pequenas rachaduras internas. O tempo vai passando e você começa a negociar com você mesmo. Depois, negocia de novo, e de novo, e de novo, até que, sem perceber, o problema deixa de ser aquela decisão que você está adiando e passa a ser a relação que você construiu com você mesmo. Por quê? Porque toda vez que você ignora algo que você já sabe, você está ensinando para você mesmo que a sua verdade
pode esperar. Só que, como tudo na vida, isso tem um preço. E, curiosamente, talvez seja por isso que algumas das pessoas mais sofridas que vêm até mim não sejam as mais perdidas. Pelo contrário, são as mais conscientes. São as que já buscaram algum tipo de autoconhecimento, são aquelas que já enxergaram o problema, já sabem o que querem ou o que não querem. Essas pessoas já entenderam, já perceberam, só que elas ainda não conseguiram entrar em ação, se mover, dar um passo, sair do lugar. E isso gera um desgaste gigante, silencioso. Esse é um dos preços que o autoconhecimento cobra. Sim, meu amigo, minha amiga, custa caro se conhecer. O autoconhecimento nunca vem de graça. Toda a verdade que você descobre sobre você te cobra um preço. E o pagamento pode ser aquela ilusão que você alimentou com tanto carinho, aquela desculpa que você usou por muitos anos, ou aquele jeito confortável de viver. Como bem disse Jung, não há tomada de consciência sem dor. Quando você sabe uma verdade sobre a sua vida e não consegue honrar essa verdade, alguma coisa dentro de você começa a perder força. A autoestima diminui, a confiança diminui, a vitalidade diminui. E não é porque você escolheu ficar, mas porque você deixou de acreditar na sua capacidade de agir sobre aquilo que você já sabe. E eu falo isso por experiência própria, tá? Eu demorei muitos anos para realmente entrar em ação, depois que eu decidi, ou melhor, depois que eu entendi que eu queria mudar de vida. Se você hoje está diante de uma decisão importante, difícil, aproveita essa nossa pausa para refletir um pouco sobre tudo isso que eu trouxe aqui. Reflete sobre isso. Talvez você não precise de mais uma opinião. Talvez você não precise ler mais um livro. Talvez você não precise assistir mais um vídeo. Talvez você não precise analisar mais algum cenário. Talvez você não esteja esperando uma resposta. Talvez você esteja esperando uma sensação. Sabe qual sensação? Aquela sensação de certeza absoluta, aquela sensação de segurança total, de garantia. E eu te entendo, porque nós todos fomos ensinados a acreditar que as grandes decisões da vida chegam acompanhadas de uma certeza inabalável. É como se existisse um momento mágico em que todo medo desaparece. Só que eu venho aqui agora, mais uma vez, para te dar uma péssima notícia. Eu sinto muito, mas essa sensação dificilmente chega. Quase nunca chega. Quando eu olho para as mudanças mais importantes da minha vida, para as mudanças na vida das pessoas que eu acompanhei no meu trabalho, eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi essa sensação mágica chegar. O que eu vi foram pessoas que já tinham clareza suficiente para dar o próximo passo, mas precisavam de alguma ajuda. Ouviu? Eu disse clareza suficiente, não certeza absoluta. Por isso, talvez a pergunta mais importante que você tenha que se fazer não seja o que eu devo fazer. Talvez a grande pergunta seja o que eu estou tentando proteger não entrando em ação. Muitas vezes a mudança não acontece quando você descobre o próximo passo. Ela acontece quando você entende o preço de continuar parado, parada. A ação cria o caminho. Pensa nisso. Um abraço e até a próxima.